Voltamos e está no ar o Notícias de Fortaleza. O Instituto Dr. José Frota, o IJF, referência no socorro aos traumas de alta complexidade, conta também com atendimento especializado para casos de lesão ocular, muitas vezes causadas por acidentes de trabalho, mas também em decorrência de colisões de trânsito, ou queimaduras, líquidos, alimentos quentes. E para falar sobre o tema, comigo no estúdio, o médico oftalmologista Ricardo Marrocos. Olá, seja bem-vindo. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos começar falando, sobre essa questão dos acidentes, que podem ser causados, em virtude de, igual a gente citou, do carro, um líquido. E a gente sabe que o IJF hoje tem uma estrutura, para receber essas pessoas que sofrem esse tipo de acidente. Como é que funciona, Assim, o que mais aparece de caso para vocês lá? Conta um pouquinho dessa rotina de vocês para a gente. Então, eu sou médico oftalmologista lá do JF, a gente atende os traumas oculares. Então, a gente recebe crianças, mulheres, homens, idosos, todas as lesões relacionadas com trauma ocular. E a gente vê que a maioria, ou a grande parte desses traumas oculares, está relacionado no ambiente doméstico, tá certo? Que às vezes as pessoas pensam que é mais em trabalho, ou então em atividades de lazer, recreativas, de esporte. A gente encontra bastante isso. Então, quando a gente fala desses acidentes domésticos, igual o senhor citou, quais são os mais comuns, e que sirva de alerta para as pessoas também evitar, mexer, que podem causar algum dano? Então, os acidentes domésticos que são mais relacionados com os traumas oculares, a gente vê são aqueles que você vai fazer uma manutenção em casa com algum objeto que possa cair e vir em direção ao seu olho, ou bater um prego, um parafuso. São também o que usuários de produtos químicos, quando você está usando em casa, para limpeza, pode também causar um trauma ocular. E na prática de esporte também, você não usando a proteção adequada, pode ter lesão ocular grave, resultando até mesmo na perda da visão permanente. Quando a gente fala dos olhos, a gente, mesmo sem conhecimento, digamos assim, a gente entende que é uma parte do corpo que requer um cuidado extra, uma atenção. É por ele ser mais frágil? Por que todo machucado que você tem no olho, assim, normalmente vai para uma coisa mais séria? Quais são, assim, as diferenças e por que tem que ter essa atenção maior em relação aos olhos? Na verdade, os olhos, a gente é responsável, nós oftalmologistas, pela visão, que é um dos sentidos mais importantes, não menosprezando os outros, mas mais importante para uma vida saudável e feliz, tá certo? Então, nos olhos, geralmente os outros colegas, os outros médicos têm medo de meter a mão porque se acha uma coisa muito delicada. Na verdade, o olho é bastante resistente, graças a Deus, e existem vários mecanismos de proteção do olho, tanto os ossos ao redor dele, as pálpebras, os próprios cílios, até a córnea, a resistência do globo ocular. Mas as lesões oculares, quando elas são consideradas graves, ainda hoje, apesar de toda a tecnologia, todo o avanço, podem resultar em perdas permanentes da visão. Então tem que ter muito cuidado quando acontecer uma lesão ocular ou suspeita de lesão ocular, que você sentiu que algo bateu no seu olho, procurar logo assistência médica e encaminhamento para o médico especializado, no caso o oftalmologista. E assim, o senhor explicando agora, toda essa questão de protetiva dos olhos acaba sendo uma quebra de uma falta de conhecimento mesmo, Porque a gente pensa que é frágil, que pode a qualquer coisa machucar, mas tendo tomado medidas assim pequenas, evita qualquer tipo de machucado. A boa notícia de tudo isso é que 90% dos acidentes oculares, dos traumas oculares, podem ser evitados pelo uso de proteção, óculos de proteção. Então, 90% pode ser evitado por isso. O que acontece é que as pessoas fazem atividades que podem levar ao trauma ocular e estão sem proteção. Só 35% das pessoas que tiveram trauma ocular usam proteção mesmo, porque a gente sabe que mesmo com a proteção, às vezes pode acontecer também um acidente levando ao trauma ocular. Então, a gente sabe que 90% pode ser evitado pelo uso da proteção ocular com óculos de proteção. Com certeza. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já.
Estamos de volta com notícias de Fortaleza. Apenas no primeiro semestre deste ano, aproximadamente 150 pessoas foram acolhidas na emergência do IJF, com ferimentos graves nos olhos que infelizmente pode causar sequelas definitivas, como perda de visão. Bom, a nossa equipe foi até lá e fez um vídeo para a gente entender e conhecer a história de alguém que passou por uma situação como essa. Roda VT. Cristiano de Oliveira trabalha como vaqueiro. Durante uma competição, ele teve um acidente com o olho e veio de Redenção para Fortaleza em busca de atendimento médico. Eu ia correndo atrás de um boi, né? Aí a caiçara de pau cortada, cortaram os pau, aí o boi passou por debaixo, o cavalo mergulhou junto, aí pegou uma ponta de pau no meu olho. Aí é a segunda vez que eu me acidento com o olho. Somente no primeiro semestre deste ano, o IJF atendeu 150 pacientes com traumas oculares. Os casos mais comuns são relacionados a acidentes de trabalho e no ambiente doméstico. Situações em que geralmente ocorrem perfurações oculares, queimaduras, traumas no ambiente de trabalho, crianças dentro de casa, principalmente agora na quarentena, os riscos que elas ficaram mais expostas. E esse tipo de trauma, geralmente, que ocorre. O ideal é que já venha imediatamente para avaliar, porque cada caso vai ter uma conduta diferente, Então, a gente orienta que venha de imediato para ser analisado o que cada caso é necessário, em cada caso. Outra paciente que está em acompanhamento médico no IJF é a manicure Antônia de Maria. Eu desliguei o fogo da panela e peguei num cabo e da outro lado dela para pegar, para botar na pia. Aí foi explodiu. E esse furo no meu olho aqui do lado foi o óculos que quebrou e bateu nele. Estou sendo bem tratada, graças a Deus. Tá bom. Todo mundo aqui é legal. Os cuidados com a saúde ocular envolvem a prevenção e o tratamento imediato em caso de acidente. Queda de corpo estranho, fagulhas de metal, os trabalhadores do campo, aqueles que vêm a cavalo e batem no rosto ou olho em algum galho de árvore, forma uma lesão, isso tem que vir de imediato também, não se deve fazer nada específico e trazer de imediato que o atendimento é 24 horas aqui. Cada caso vai ser conduzido de acordo com o que for necessário. Bom, é isso. A gente vê que a grande lição disso tudo são o esquema protetivo mesmo da pessoa, Quando a gente fala em acidente de trabalho, por exemplo, o que é mais comum receber, lá no IJF, e o que a pessoa pode estar tomando cuidado, igual a gente já falou a respeito do óculos, mas o que mais que ele pode estar tomando de prevenção para evitar acidentes? Então, o que a gente orienta a população em geral, inclusive nós fizemos até uma cartilha de como evitar os acidentes oculares lá no IJF. Toda atividade que você faz, que tem alguma chance de algum objeto, debris, e vir a tocar o seu olho, tá certo? Com bater ferro com ferros mecânicos, ou esportes, como eu falei, com o uso de raquete, como de bola, ou crianças em casa, que tem objetos soltos, usando material químico, tá certo? Também pode levar a uma lesão química, queimadura química ocular, ou com objetos muito quentes na cozinha, como a senhora que mostrou, tá certo? Sempre usar óculos de proteção. E também saber que os óculos normais não servem como proteção. Inclusive, às vezes, pode até causar mais lesões, porque podem cortar, levar a lesões perfurantes, penetrantes no olho, tá certo? Então, tem que ser o óculos de proteção, o óculos mesmo adequado para proteger os acidentes oculares. Entendi. E a gente costuma falar do uso desse óculos no ambiente de trabalho. E quando a gente fala em casa, essa medida de você usar o óculos, por exemplo, ao mexer numa água oxigenada, numa acetona, ou num outro produto, também ajudaria bastante, evitar esse tipo de acidente. O ideal é que tenha pelo menos um par de óculos, na casa, porque qualquer situação que você for manutenção em casa, como eu já falei, ou jardinagem, trabalhar no jardim, ou oficina na casa, na garagem, e manusear produtos químicos na cozinha também, objetos quentes, sempre usar óculos de proteção. Isso seria o ideal. É difícil a gente fazer isso, mas isso seria o ideal para evitar os acidentes oculares. Como a gente falou no início, que quase metade, 44%, são os acidentes oculares. E agora também nessa época de quarentena, de pandemia, quando todo mundo estava em casa, os acidentes devem ter aumentado, e também em relação às crianças,
porque não tem o óculos, não tem nem essa ideia, né, de passar a usar um óculos e acaba ficando um pouco ali mais soltas, né, com mais energia, digamos assim, dentro de casa para estar mexendo e conhecendo novas coisas. Exatamente, as crianças ficaram mais tempo em casa, como os idosos também, É tá verdade. certo? Então tem que ser protegê-los, né? A criança sempre esconder ou guardar em locais fechados os objetos que possam levar a lesões oculares, como produtos químicos, a chave de fenda, tesouras, clipes e também tapetes em casa, deixassem fixos, né? Tanto para os idosos como para as crianças. Quem tem a escada em casa, fazer portão embaixo e no topo da escada, tá certo? Deixar fechado para as crianças não caírem, não se acidentarem. São essas desse tipo. Também idosos também, a gente vê muitos idosos que levam quedas que lesam o globo ocular, tá certo? E às vezes lesões bem importantes que evoluem com a perda da visão. É verdade. E falando assim desses acidentes em casa, ainda tem um outro fator, por exemplo, vai abrir uma garrafa, né? Precisa tomar um cuidado também. Exatamente. Muitos acidentes são relacionados quando você vai abrir uma garrafa de espumante, por exemplo, né? A gente sabe que ali a garrafa está sob pressão, então tem alguns cuidados que a gente deve manter quando vai fazer isso aí. Jamais deixar aquela garrafa muito quente, né? Deixar ela esfriá-la antes de abrir, tá certo? Não agitá-la antes de abrir, porque vai aumentar a pressão, tá certo? E quando abrir, colocar como fosse um pano ou uma toalha em cima da rolha, segurar a rolha e apontar para nada, para ninguém. Aquela rolha que sai com pressão pode bater no olho, tá certo? E levar uma lesão permanente até com a perda da visão. As pessoas veem aí nos filmes balançando champanhe, na vida real não façam isso, né? Fica com o champanhe afastado, né, que é para não correr risco de bater nos olhos também. Uma outra característica que a gente teve com a pandemia foi o uso do álcool gel, né? E que a gente tem que estar usando sempre, todo dia, toda hora, para a gente se prevenir. E acontece que às vezes a pessoa pode borrifar no olho, né, o álcool sem querer, assim. Tem um risco muito grande do álcool bater. O que a pessoa deve fazer, né? Se bater, o que ela pode fazer de instantâneo para evitar um acidente maior ou uma crise maior, né, em relação a isso. Então, não só com o álcool gel, mas com todos os químicos, todas as substâncias químicas podem lesar o olho e levar a uma queimadura química, que é uma verdadeira emergência ocular. Onde você estiver, você tem que lavar com água limpa. Lavar com água limpa, lavar. Quanto mais tirar aquela substância em contato com o olho, tá certo? E depois levar para um médico especialista, tá certo? Então, a recomendação, quando você tem queimadura química com alguma substância química direta no olho, é lavar, certo? E levar ao médico especialista. Não colocar nada, não colocar nenhum produto. Não se recomenda colocar nada, nem colocar uma substância que seja antídoto daquela substância, não se usa isso, não se faz isso, tá certo? Então é só lavar com água limpa, tá certo? E levar para o médico especialista. E levar o produto. E levar o produto, talvez, eventualmente, para saber que tipo se é ácido, se é base, dependendo deles, tem mais lesões mais graves e menos graves. Entendi. Tá certo, então. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Olá, estamos de volta com notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. Hoje a gente está conversando sobre oftalmologia e todos os cuidados que a gente deve ter com os nossos olhos, né? A gente falou um pouquinho da questão de prevenção, a importância de se usar um óculos, né? Até mesmo nas atividades domésticas, né? Que são uma das principais causas de acidente, né? Como o senhor falou. Óculos de proteção. Óculos de proteção, gente, que fique claro. Normais, né? Não é o óculos de grau, não. O doutor até explicou que esse óculos pode, na verdade, causar mais um acidente, né? Então agora a gente vai fazer um mitos e verdades, porque é um assunto que tem uma crença popular, né? A mãe falou que é bom fazer tal coisa, né? A pessoa leu isso. Então a gente precisa desmistificar, né, esse assunto e trazer, na verdade, o que de fato funciona e é verdade para as pessoas que estão em casa, né? Então vou fazer umas perguntas e o senhor me diz se é mito e verdade e por quê. É verdade que o sol pode queimar os olhos? Pode sim, a exposição ao sol pode queimar. Tanto aqueles pacientes que se expõem, que trabalham ou nas dunas, vamos dizer assim, nos bugueiros, aqui que a gente tem a pressão das dunas. Nos óculos de proteção existe uma patologia que chama ceratite actínica,
que é uma alteração na córnea, queimadura pelos raios ultravioletas do sol. Aqueles também que vão fazer os esportes aquáticos também, passam o dia no sol também, tem muito reflexo das ondas nos olhos, pode também ter essa ceratite actínica. Pacientes que olham um eclipse sem proteção adequada, existe a retinopatia solar, também pode ter. Então o sol realmente ele pode trazer lesões se você não tiver óculos de proteção que tenha raios ultravioletas, tá certo? Filtro para raios ultravioletas pode levar a lesões oculares. Assistir TV demais ou qualquer luminosidade nos olhos faz mal? Em princípio, a televisão não faz mal, tá certo? Você nem usar computador, nem usar celular demais, isso todos perguntam, né? Às vezes pode cansar, você pode ficar muito sem piscar os olhos, muitas vezes pode levar a ressecamento ocular, mas em princípio seria só isso, né? Então é um mito, né? É um mito, né? Certo. Eu posso pingar limão para clarear os olhos? Não, não existe. Geralmente a gente não indica pingar nada, né? Quando se tem um acidente ocular, antiga, né, quando doutor? tem um trauma ocular, não se usa nenhum medicamento. Lavar, aquela situação que eu falei, que quando com produtos químicos, lavar com água corrente, ou água limpa, ou com soro, se você tiver em casa, tá certo? E procurar atendimento específico, né? Um oftalmologista. Certo. Quando machucar os olhos, eu devo usar a água gelada? Você pode até usar água gelada, principalmente fazer compressas geladas. Os traumas contusos, né? Você pode levar muito edema, você pode fazer com água gelada, compressas com água gelada para melhorar o processo inflamatório, tá certo? Mas geralmente você recomenda fechar o olho, proteger o olho, você não sabe que aquele trauma contuso pode ter levado a uma lesão da parede do globo ocular, tá certo? Proteger o olho e procurar assistência médica. Usar o colírio pode trazer danos aos olhos com excesso? Existe, se você usar um colírio que não é recomendado, pode trazer danos por excesso. Colírios de corticoides, colírios de antibióticos também pode levar a algumas lesões oculares, tá certo? Formação de catarata, glaucoma, tá certo? Então, colírio só com recomendação médica realmente, tá certo? Inclusive, você quando tem algum trauma ocular, jamais usar nenhuma medicação, pomada, nada disso, tá certo? Evitar também, quando tem lesões oculares, o uso de aspirinas, anti-inflamatórios, aquelas substâncias que podem afinar o sangue, tá certo? E pode levar a aumentar aquele trauma ocular. Certo. É verdade que para cuidar dos olhos não existe nenhum tipo de compressa ou curativo caseiro? Se você tiver um trauma ocular e você quer proteger aquele olho, você pode usar não uma compressa, uma proteção, tá certo? Geralmente se orienta, sabe, esse copo de plástico, corta o fundo dele, coloca aqui em cima e coloca esparadrapo, tá certo? Fazer uma proteção para o olho e procurar assistência médica, tá certo? Certo. Então a compressa Não, compressa não, você evita fazer pressão no olho, tá certo? Quando tem trauma ocular, evita fazer pressão no olho para que não aumente esse trauma ocular. Coçar os olhos demais podem causar sérios danos? Pode, você pode levar uma lesão, você coçar muito seu olho, tá certo? Mas uma coceira média, pouca, não vai te trazer muito dano, tá certo? As pessoas já ficam preocupadas. Existe, né? Eu acho que com essa é uma das relação maiores com o dúvidas. ceratocone, coceira demais no olho, você pode modificar um pouco a córnea, mas Agora que o rímel caiu dentro do olho, eu posso dar uma coçada que não vai acontecer nada nos meus olhos. não vai te prejudicar nada. Muito bom. Doutor, muito obrigada pela participação do senhor. Eu tenho certeza que foi esclarecedora para muita gente que está em casa, né? Bom saber também que a gente pode contar com o IJF, que está ali, né, com uma equipe multidisciplinar pronta para receber, né, em eventuais acidentes. Então, só agradecer a participação do senhor e esperar que você volte mais vezes para contar para a gente, porque tem muitas notícias aí em volta dos olhos. Nada, muito obrigado pela oportunidade. Bom, e você aí continue com a nossa programação.